Então, bloqueio do ramo direito. Lembrando, quando eu dou seta para cima, eu viro à direita. Então, eu tenho um bloqueio de ramo direito. Pensando no bloqueio de ramo, a gente precisa lembrar do sistema de condução do coração. Então, eu vou lembrar lá que eu tenho no átrio direito, um nódo sinoatrial, que vai mandar o estímulo elétrico para o átrio ventricular, que vai descer do lado esquerdo e do lado direito. Só que aqui eu tenho um bloqueio de ramo, então aqui não vai descer. Aqui está bloqueado o estímulo elétrico. Como que essa região aqui, ela vai se despolarizar, então? Vai se despolarizar célula a célula. Cada célula que vai se despolarizar, vai despolarizar a célula que está do lado. Quando isso acontece, eu vou criar aqui um terceiro vetor, que em condições normais não existe. Por conta da massa do ventrículo esquerdo, a gente teria um vetor o quê? Para a esquerda. E aqui, por conta desse processo lento, eu vou criar aqui, ó, um terceiro vetor para a direita, que vai ser o meu V3. Para a direita e para frente, tá? Então, quando eu vou em V1, como que eu vou ver esses vetores, né? Então, quando eu olho para V1 ele tá o quê? Tá positivo, que ele está indo em direção à direita e para cima. Então, eu tenho uma onda positiva. Quando eu olho para V2, ele está o quê? Se afastando de V1. Então, eu tô enxergando o bumbum da seta. Então, eu tenho uma onda negativa. E quando eu olho para V3, ele está se aproximando de V1. Eu tenho outra onda positiva. E o processo de despolarização aqui, quando eu olho em V1, a despolarização ela vai estar atrasada. Então, eu vou ter uma onda negativa. E ocorre um processo, lembrando que esse processo ele está lentificado. Então, eu vou demorar. Eu vou ter aqui um QRS maior que 120 milissegundos para acontecer. Só que, se esse meu coração, ele é de uma pessoa que é mais longilínea, ele vai estar verticalizado. E às vezes esses vetores aqui, eles vão me dar outra conformação disso aqui. Um exemplo é, por exemplo, eu tenho uma hipertrofia ventricular esquerda aqui. Eu vou ter o quê? Meu eixo do coração se desviando para a direita. Então, a gente pode ter o que só de Palares diz. Vamos lá. Cadê aqui? Só de Palares, ó. A gente vai ter um bloqueio avançado direito de só de Palares. O que é isso? Eu vou ter uma onda S empastada em V5 e V6 e uma onda R AVR e um padrão QR e não RS linha, que foi esse aqui que a gente achou aqui, ó. Esse aqui seria o quê? Essa primeira onda seria um Rzinho, esse aqui seria um S e esse aqui seria um R linha. Então, esse aqui, vamos dizer, ele é o que a gente mais encontra. E quando eu tenho essa hipertrofia aqui, do ventrículo direito, a gente pode ter até mesmo a onda R pura. Ou então, um Qzinho aqui e um R. Voltando aqui ao nosso desenho, se eu estou aqui em V5 e V6, como que eu vou enxergar esses vetores? Que foi V1. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui V5, V6 ou D1. Esse aqui, o V1, ele tá o quê? Tá se afastando, está indo à direita. Depois eu tenho V2, que ele está o quê? Se aproximando, então ele vai estar positivo. E depois eu tenho o meu terceiro vetor que tá se afastando, então ele vai estar o quê? Negativo. E aqui, o que a gente vai ter? Uma onda S demorada, empastada. Então, esse meu padrão aqui é o que a gente vai enxergar em V5, V6 ou D1. Lembrando que D1, ele tá no mesmo sentido que V5 e V6, ó.
Então, eu vou enxergar mais ou menos o mesmo padrão.